A grande contribuição, sabe qual foi? É parar de olhar o ensino segmentado. Porque havia a discussão, tem que investir na educação básica. Um país que quer ser grande, sério e justo tem que investir em educação, ponto final. E ver a educação como sistema. E isso está sendo feito no Brasil. Existe um grande investimento na educação, um grande compromisso das secretarias estaduais e municipais de educação, um grande compromisso. O Brasil avança no IDEB, porque não dá para olhar. Eu fui a um programa de televisão recente no Brasil e eu disse o seguinte, me perguntaram, que nota que você dá para a educação brasileira? Eu disse o seguinte, a educação brasileira, e eu repito essa frase, o primeiro indicador de qualidade para mim no Brasil chama-se inclusão. É o jovem na escola, é a pessoa na escola. Então, nesse processo de inclusão, a nota brasileira é 7 para 8, 8 com louvor, inclusão. Ou seja, no filme é 8, no retrato é 7, nós estamos olhando para fora, aí é comparar. Né? No retrato hoje, apesar da grande inclusão do filme, que é excelente, nós temos um retrato que temos muitos desafios, mas muitos desafios. E aí é o que você disse, o piso, por exemplo, foi uma vitória, já temos o piso, mas e aí? Temos que avançar muito mais do que isso. A questão da carreira, a questão da qualificação, a questão do diálogo para o ensino médico que está sendo construído com o ministro Mercadante, está liderando um processo que em breve vai ser lançado com os secretários estaduais. E as universidades estaduais são nossas parceiras, viu? São parceiras importantíssimas para a inclusão, eu acho que é o próximo passo realmente que nós temos que dar. Não é teve uma lei agora do deputado Alex Canziani com outros, muito importante, que retirou, porque nós temos legislação que, quando você fazia qualquer acordo com a universidade estadual, o Estado tinha que fazer quase que 50% de contrapartida. Então, houve uma redução disso. Eu acho que está melhorando o cenário para que nós possamos cada vez mais trabalhar juntos. Eu só queria fazer abordando quase tudo que vocês falaram, foi falado em a 10.639, você está perfeito. No Enem a gente já usa. E temos discutido isso, eu acho que é importantíssimo, porque não dá para ter lei que pega e que não pega. E não dá para a gente contar a história da África dessa maneira que era contada. O Ministério fez uma publicação, não sei se você já tem, que é a História da África, belíssima, uma enciclopédia da África. O presidente Lula foi muito forte nisso, a presidente, o ministro Mercadante. Enfim, eu acho que nós precisamos cada vez mais fazer com que, de fato, essa história seja contada e essa lei. Por isso, no Enem, a gente já tem isso lá nos conteúdos, para poder induzir um pouco o ensino médio. Finalizando a questão das vagas, nós temos 7.100.000 pessoas, né, que fizeram a matrícula ou se inscreveram no Enem. No balanço final, 2 milhões de pessoas têm acesso ao ensino superior, quando você pega vagas públicas e privadas. Então, veja, a cada ano ainda, nós ficamos com 5 milhões de fora. E você faz uma pergunta para mim central, que eu não vi, e provoquei isso várias vezes, eu não vi isso ser discutido. Eu vi ser discutido 10% do PIB na educação, que é fantástico. E eu acho que precisa ser mesmo. O ministro já deu a saída, nós temos os royalties do petróleo, porque senão vira protocolo de Quioto. Todo mundo concorda, mas não tem de onde vem o dinheiro. Então, o ministro apontou o caminho, vem ali do fundo, vem do nosso pré-sal, né? E aí nós vamos fazer a definição. Mas tem uma questão central. A matriz nossa, hoje nós temos em torno de 2.500 instituições de ensino superior. Em torno de 2.200 são privadas. A participação é que você disse, na graduação é algo em torno de 80 para 20. Na pós-graduação inverte. Né? Pós-graduação 80 são públicas e 20 privadas. A grande pergunta é a seguinte, como é que nós queremos a matriz de educação superior brasileira? Qual o percentual que nós queremos de pública e qual o percentual que nós queremos de... Essa é uma belíssima discussão para ser feita, qualificada, difícil, porque, imagine, eu vou fazer um exercício rápido. Nosso secretário de Educação Superior está aqui, o Paulo. Se nós fôssemos capazes de dobrar as matrículas nas federais, se fôssemos capazes, que não é possível, nós iríamos para 2 milhões de matrículas. Hoje nós temos 1 milhão de matrículas, vagas 100.000, matrículas 1 milhão. Olha bem, se nós fôssemos capazes, eu acho que não somos, né, Paulo? Eu não vejo condições de você dobrar para você chegar a 2 milhões. Se nós estamos falando em 10, nós temos 8. De onde vão vir esses 8? Confessional, privado, percebe? Então, é preciso que nós façamos um belíssimo exercício, porque a nossa matriz da educação superior é única no mundo. Eu fiz uma análise com o BRICS, eu fiz uma análise com qualquer país, a nossa é única. Mas essa discussão que você coloca merece atenção. Muito obrigado.
eu vou apenas me referir a esta questão dos filtros, como se costuma dizer, dos exames de admissão. Foi ali o professor da Unicamp que levantou realmente o problema da necessidade e a da não necessidade. Eu penso num sistema de educação único, como é o caso daquele que temos em Angola, se houvesse garantia de qualidade nos níveis inferiores, não havia necessidade de haver qualquer tipo de filtro no mesmo sistema. Isso pressupõe que teríamos, do nível primário ao nível superior, uma qualidade de ensino que nos garantia, à partida, condições de sucesso em função dos pré-requisitos necessários. O problema está precisamente na ancoragem desses mesmos pré-requisitos e também na orientação. Por exemplo, há quem nos secundários tenha uma propensão e estudos para humanidades, depois quer fazer engenharia, que é um estampanço logo de partida, porque ele não tem pré-requisitos de matemática, mas ele quer, e perguntamos porquê. Porque é o que está a dar, é o curso que está a dar, ou é aquele, portanto, é aquele que futuramente ganha mais dinheiro. E perante esta planetização da economia, a questão vocacional, que era uma das questões que se colocava durante muito tempo, dentro de uma perspectiva educativa mais universal do que globalitária, se me permitem o termo. A questão é vista em função do emprego. E as pessoas, sem orientação vocacional e sem orientação profissional, vão para aquilo que, em princípio, pensam que no futuro poderão ganhar mais dinheiro, tendo eles os pré-requisitos ou não, para frequentarem determinados cursos. Ora, o que é que acontece? Por um lado, em termos dos países em desenvolvimento, a grande necessidade, a gritante necessidade de ter quadros. Quadros capazes que deem resposta ao desenvolvimento, que deem resposta ao crescimento económico, que possibilite, por sua vez, um desenvolvimento sustentado e um bem-estar social. Essa é uma preocupação geral. E aí os Estados fazem os seus programas, como o nosso 2025 e outros, para que realmente se calcule que em determinada altura haja um número de recursos humanos necessários que deem resposta. Por outro lado, nós sabemos que, não tendo esses quadros e abrindo a porta para que tenhamos o maior número possível de quadros, há exigência de qualidade, porque o mercado é competitivo. E é nessa aparente dicotomia que nós temos que estar, sobretudo em África. Primeiro, andar depressa, mas andar bem. O que nem sempre é fácil. Às vezes ouvi aqui dizer que quem vai depressa vai sozinho. Mas nós, neste momento, temos que andar de uma forma extremamente preocupante. Temos que andar depressa e temos que andar com qualidade. Mas nem sempre a quantidade e a qualidade casam. Nós tivemos em Angola, em 1998, 3 milhões e meio de crianças fora do sistema do ensino. 3 milhões e meio para uma população que, na altura, já era estimada à volta dos 15 milhões. Ora, era muita gente. Até agora temos crianças fora do sistema do ensino, no número, já não na ordem dos milhares, não na ordem dos milhões, mas na ordem dos milhares ainda. Porque o número, embora tenhamos crescido com muitas escolas, etc., o ritmo de formação de professores, na verdade, não acompanha, nem o ritmo de construção de escolas consegue acompanhar. Porque em África cresce ainda 3%, uma média de 3% ao ano a população. Então, com este crescimento populacional, por um lado, com o crescimento de escolas que não acompanha, é impossível o sistema acompanhar esse crescimento populacional, com um país que esteve em guerra e que tem que recuperar uma série de escolas, com as pessoas que, inclusivamente, estão a retornar ao país que estavam refugiadas noutros países vizinhos. Conclusão, há aqui uma situação extremamente complicada, mas que recai toda na educação e recai toda numa necessidade de professores que deem resposta a isto tudo. Mas nós sabemos que o professor, atualmente, tem dificuldades de ser socialmente reconhecido, ser socialmente bem remunerado, porque a educação é quem mais emprega. E como emprega muito, também o salário que é destinado acaba por ser muito pouco. Nós temos, por exemplo, agora à volta dos 9% do Orçamento Geral do Estado. Mas já tivemos com 4% em tempo de guerra. Portanto, tudo isto
E os países africanos vivem todos um pouco disto, não é verdade? Vivem todo este tipo de problema. É a necessidade enorme de crescer e ter quadros. Por outro lado, não tendo, acabam muitas vezes por sair. Coloca-se uma outra questão que me parece que é importante, a questão da endogeneidade. Poucas vezes se fala em África nesta questão da endogeneidade, e isto é uma coisa que se deve ter em conta nas parcerias e nas cooperações. Não há uma perspectiva de educação universal. Não existe. Em nenhuma parte do mundo existe um paradigma de educação universal que sirva para toda a gente. Isso não existe. Cada país, em cada momento histórico da sua própria vida, cria o sistema que necessita para o seu próprio desenvolvimento. E assim sendo, há aspectos que em África nós temos que olhar um pouco para nós mesmos, fazendo a ligação tradição-modernidade, para que possamos dar o salto qualitativo. Um exemplo é as próprias línguas autóctonas, as nossas próprias línguas, entrarem dentro do sistema de educação. Ora, nós sabemos, sim senhor, língua portuguesa, muito bem, mas a língua portuguesa é a língua segunda para a maioria das nossas crianças. Eles têm uma língua materna e têm uma língua segunda, e nem sempre há esta cooperação linguística, como no acordo ortográfico, não é? É o mesmo problema, não é? A cooperação linguística entre uma língua neolatina e as línguas banto. Ora, o que é que acontece? Não havendo essa cooperação linguística, a criança reprova, não porque não tem capacidade de aprender, mas não tem a competência linguística na língua da escolaridade em quantidade necessária para dar o salto qualitativo. E então, não havendo essa cooperação linguística, mais atrasa. Então, os índices de abandono, os índices de afastamento da escola, porque tem que ser a escola a ir de encontro aos interesses da comunidade e não o contrário. Do fácil para o difícil, do conhecido para o desconhecido. Isto são aspectos gerais de Piaget, da pedagogia piagetiana. Por conseguinte, o que eu queria, talvez, aqui referir para terminar, é o aspecto da ancoragem leva à necessidade de criação de filtros. E esses filtros, por um lado, precisamos da quantidade, mas por um lado precisamos da qualidade. É através desses filtros que nós podemos garantir realmente uma qualidade do ensino superior a nível que os quadros possam ter a equidade necessária a nível dos outros países para poderem entrar em processos comuns de investigação, etc. Porque senão há sempre um desnível muito grande. Começamos a falar em plano inclinado e acho que isso não é um interesse comunitário, não é? Obrigado. Muito obrigado. Eu julgo que chegámos ao fim desta primeira mesa redonda deste 23º encontro. Só gostaria de agradecer ao professor Luís Cláudio Costa e ao professor Filipe Zau o facto de terem participado ativamente. Vamos ter um intervalo para o almoço e a sessão iniciar-se às 3 horas da tarde com a intervenção do professor Paulo Speller, secretário de Educação Superior, sobre impactos académicos dos intercâmbios internacionais e suas formas de financiamento. Bom almoço, muito obrigado. Convidamos a este palco o diretor de Relações Internacionais da UFMG, professor Eduardo Viana Vargas. Só um recado de esclarecimento. O almoço será servido no prédio à esquerda, saindo daqui, atravessando uma rua, é onde tem uma série de cartazes do encontro. Quem não tiver o voucher, solicito que pegue o voucher agora à saída aqui. E quem não tiver assinado ainda a presença, faça-o por conta do certificado. Não recomendo deixar coisas nesse auditório. Brasil. Lamento. Que aí eu posso pôr ele aqui, né? Sim,
para acompanhar, senão eu não sei o que está passando. E eu mesmo posso passar isso? Claro. Tá. A gente faz como foi feito na outra mesa. É. Ah, tá ótimo, porque senão eu ia lá no hotel buscar o meu. Tá, Não, não, então não. Acidente geográfico, uma maternidade à frente agora. Você consegue desligar? Não estou conseguindo. não, é o contrário. Ele entrou assim. Esse daqui ele vai ler? Não. Eu acho que é bom você. Não, é o contrário, senão você não vai conseguir. É. Isso. Aí. Ele não entrou ainda. Acho que ele tá lendo, ó. Agora eu acho que sim. Esse aqui? Isso aí, isso. Palestra, pega uma pasta. Peraí. Entra de novo aqui, ó. Não, tem mais aqui embaixo. Eu vou ter que entrar aqui, ó. Entra aqui de novo. Engraçado. Não é essa, não? Não, entra aqui palestras, vamos ver. Porque eu modifiquei. Palestra. Aqui, ó. É. Oi, tudo bom? Peraí que eu já vou sair com você. Tô só vendo. Essa? É. Pode deixar gravada. Nomear? Tá. Pode pôr Maria Lúcia, né? Pode pôr Maria Lúcia, porque ele tá. Eu deixo ele aqui, fica mais fácil. Tá. E aí abre só pra ver se tá ok. Tá tudo gravado. Quer ver? Sim, isso mesmo? Isso, tá ok. Tá ótimo. Que bom, eu ia lá no hotel, eu falei, meu Deus. Isso, tá ok. Ótimo, maravilha. Aí ele fica aqui, vai ficar ligado? Como é que é? Tá, melhor ficar ligado.